Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão no canal Área Ociosa. Meu nome é Daniel Rezende e se você é inscrito, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, por favor se inscreva. Vou trazer muitos vídeos como este. E se você puder dar o like e comentar, eu ficarei satisfeito. Nós vamos precisar para fazer esse cofrinho de gesso de um vasinho como esse, um vasinho de plástico. Esse vaso de plástico eu comprei ele no supermercado, ele custou R$ 13. E é um plástico bom, é um plástico que não amassa fácil. Eu já utilizei essa forma várias vezes, já fiz vários vasinhos de gesso com ele. E para fazer o nosso vasinho de gesso, a gente vai utilizar a técnica de cofrinho de gesso. Na técnica de cofrinho de gesso, a gente não precisa colocar outro plástico por dentro, outra vasilha por dentro. Para dar o espaço interno, a gente apenas vai rodar o gesso líquido, fazendo com que crie uma parede, né? Fazendo ali o nosso vaso de gesso. Este vaso tem 20 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. E nós vamos precisar fazer esse corte lateral, porque é através desse corte lateral que facilitará na hora da remoção do vaso de gesso que vai estar pronto aqui. Para desmoldar, esse corte vai ajudar muito. Pode ser que alguns vasos ele tenha um carocinho, ele tenha aqui um impedimento que dificulta para tirar, desmoldar, né, o nosso vaso. Então esse corte aí, ele facilita na hora da remoção do vaso. Na hora de fazer o corte, tome muito cuidado com o estilete para não machucar. Após o corte vai ficar então desta forma e a gente precisa tampar esse corte para não vazar o gesso. Então a gente vai usar um pedaço de fita. No caso eu estou usando um pedaço de silver tape, porém pode ser utilizado qualquer tipo de fita, fita larga de embalagem, durex, qualquer coisa que tampar para não vazar o gesso, né? Ali no nosso corte. E também precisamos tampar os buraquinhos pequenos embaixo ali da forma de plástico. Nessa técnica, né, que é a técnica de rodar o gesso, vai precisar de uma contenção para o gesso não vazar na parte de cima da forma. Então, para resolver esse problema, a gente criou uma solução que é com papelão, que é um material fácil de utilizar, fácil de cortar e que fica muito bom. Nós vamos precisar de um papelão que tem uma estrutura mais forte e nós vamos precisar ali da nossa forma. A gente coloca em cima e faz a marcação com um lápis, uma caneta ou qualquer coisa para poder ficar marcado e a gente fazer o corte depois da tampa, né, da nossa forma ali para ficar certinho. Caso você tenha um compasso, ajuda muito, vai facilitar muito para fazer ali o anel, né? Mas se você não tiver o compasso, pode ser utilizado também a técnica da régua. Você marca 1,5 cm, um pedacinho para frente você marca mais 1,5 cm de novo e repete isso em volta do círculo todo. Posteriormente, vem com a própria embalagem ali, né, do nosso vasinho de plástico e faz a marcação de ponto em ponto, fazendo o círculo interno ficar do tamanho certo que a gente precisa de cortar. Com o estilete ou com a tesoura, faça o corte do papelão externo ali. No lado de dentro, eu preferi fazer com estilete, achei que fica mais fácil, mas tenha muito cuidado, repito novamente, muito cuidado com o estilete para não machucar. Já temos ali o nosso anel de contenção, ele já daria para fazer o trabalho certinho, mas como eu vou fazer vários vasos com essa forma, eu passei fita em volta do papelão. Dessa forma, ele vai ser utilizado várias vezes e não vai estragar. Como ele está embalado, ele não vai molhar. Faz ali a trava do anel na forma dos 4 lados e passa um durex ou uma fita larga em volta, travando o anel na forma, desse jeito.
E a finalidade então deste anel aí é segurar o gesso para que ele não caia quando a forma estiver sendo rodada e estiver de pé. Tem que passar um pouco de óleo de cozinha para poder facilitar a remoção do vaso de gesso quando ele estiver pronto. E agora chegou a hora de misturar o gesso. Numa vasilha limpa você coloca 200 ml de água, 200 gramas de gesso e mistura bem para diluir todo o gesso. Se for preciso, coloca mais um pouco de gesso para que fique uma pasta um pouco líquida, né? Uma pasta que escorre, porque tem que escorrer ali em volta da nossa forma. No final, tem que ficar mais ou menos assim, de um jeito que escorre, mas que não fique tão líquido. E essa é a técnica utilizada para fazer cofrinho de gesso. Joga o gesso dentro da forma e vai rodando. Desta forma, vai criando uma parede encostada ali na forma interior que vai dar o formato do nosso vaso e do cofrinho de gesso. Essa é a técnica utilizada na fabricação desses produtos. E para ficar bacana, ficar um vaso resistente, a gente vai precisar utilizar duas demãos de gesso. Fizemos a primeira, agora é a hora da segunda. A segunda, se ficar um pouco mais mole, não tem problema. E a gente vai jogar ali na nossa forma e rodar novamente com muito cuidado, bem devagarzinho, levando o gesso para todos os lugares dentro da forma. Isso vai dar uma camada mais espessa, uma parede mais grossa, fazendo então um vaso mais resistente. E depois de 20 minutos, o nosso gesso já puxou, o nosso vasinho já está firme e nós podemos tirar ali o anel de contenção. Nós tiramos ali apenas o durex ou a fita de embalagem da lateral, não cortando a fita que envolve o anel, porque a gente vai utilizar ele novamente, por isso que a gente colocou essa fita. Tira a fita lateral e olha como que o corte lateral facilita muito para tirar, sai muito fácil. É muito importante então esse corte lateral. Já temos aí o nosso vasinho de gesso, ficou perfeito, e com a utilização de uma faca, um canivete, passe tirando toda a rebarba que ficar ali na peça. Aproveite que o gesso ainda está maleável e com a faca você consegue tirar por cima também, deixando um pouco mais reto. E com uma esponja molhada que vai dar o acabamento final à nossa peça. Com a bucha úmida, vá passando aonde passou a faca para poder dar um acabamento melhor. Finalizada essa parte, chegou a hora da pintura. A pintura com um pincel macio e uma tinta à base d'água, tinta acrílica, fazemos então a pintura do nosso vasinho. O ideal é esperar entre um dia e 2 dias para secar ao sol e ficar uma pintura mais bacana. Finalizado então, já temos aí o nosso vasinho pronto. Muito obrigado por assistir até agora. Fiquem com Deus.